Fala pessoal, tudo certo? Hoje vamos para mais um vídeo de Tokusatsu. Fizemos um vídeo semana passada mostrando um pouco sobre Tokusatsu de forma geral aqui no Brasil, mas focando em Metal Heroes. Alguns Metal Heroes, mas dando ênfase no fantástico Jaspion. Justamente porque o Jaspion foi muito importante na sua chegada aqui no Brasil, trazendo esse gênero e trazendo outras coisas da cultura japonesa para o Brasil. Mas hoje falaremos de séries que são muito importantes e fazem parte dos Tokusatsu, o Super Sentai. Mas afinal, quem são vocês? Lutamos contra o mal. Somos os defensores da justiça. Google Five. Google Five? Yapsukeru! Quem são vocês? Muito bem, vamos ao ataque! Esquadrão Relâmpago! Pessoal, ao ataque! Ok! Comando estará! Flashman! Soldados! Star Laser! Ouçam bem o que vou lhes dizer. Alguém previu a invasão do Império Subterrâneo Tube. E somos nós, os 5 guerreiros que foram criados secretamente para proteger a humanidade. Como? Defensores da Luz! Maskman! Defensores da Luz, Maskman? Neste primeiro vídeo, vamos falar apenas aqueles que chegaram no Brasil. Caso vocês gostem desse vídeo, eu trarei vídeos mais específicos sobre séries de Super Sentai que também foram lançadas no Japão. Então se você tá curtindo, bora pra vinheta! Não se esqueça de deixar seu like, seu comentário, se inscrever e ativar o sininho. Muitos de vocês devem estar se perguntando o que são Super Sentai. Super Sentai são séries japonesas Tokusatsu e termo significa efeitos especiais. São séries produzidas pela Toei Company desde 1975. Os Super Sentais mostram equipes de heróis coloridos que lutam contra monstros e vilões utilizando suas artes marciais e armas tecnológicas e até mesmo robôs gigantes. Cada membro da equipe tem uma cor distinta e habilidade especial. Mas não se engane, os Power Rangers é uma adaptação infantil dos Super Sentais. É diferente de Super Sentais. Power Rangers é mais leve e tem estilo americano, enquanto os Super Sentais são originais, mais maduros e culturalmente japoneses. Muitos de vocês devem ter assistido quando criança o Dai Sentai Google Five, Gigantes Guerreiros Google Five no Brasil. Essa série foi produzida no Japão em 1982 e ela possui cerca de 50 episódios e apenas uma temporada. No Brasil, ela chegou em 1990, trazido pela Oro Filmes, depois pela Rede Record em 93. E a história de Google Five é o seguinte, a história começa nos apresentando o Professor Hongo, que é um personagem muito importante na série. Ele é um cientista renomado que está indo para um castelo no meio dos Alpes alemães. Só que indo para lá, perto de uma caverna, ele encontra um jovem chamado Akama Kenneth, que é um jovem explorador que estava por ali nas proximidades daquele castelo. Então é revelado que o Professor Hongo descobriu em seus últimos 20 anos de pesquisa que aquele castelo servia como base para o encontro de cientistas malignos de todo o mundo, a serviço de uma organização chamada Império da Ciência Maligna, a Death Dark. Então o Professor Hongo é atacado por minions dessa organização maligna, chamados de Madara Man. E coincidentemente aquele jovem que eu acabei de falar anteriormente, o Akama Kenneth, o encontra e salva deste ataque. Então o Professor Hongo começa a explicar ao jovem Akama que o malvado Império Death Dark é uma organização que ao longo da sua história humana destruiu diversas civilizações. Então ele manda um sinal imediatamente à sua equipe e pede para escolher candidatos para o posto de grande esquadrão Google Five. E uma curiosidade interessante é que a equipe do Professor Hongo eram crianças, tinham uma roupa bem engraçada e eles eram chamados de Computer Boys and Girls. Após as crianças do Computer Boys and Girls escolherem os escolhidos para o grande esquadrão Google Five, o Professor Hongo os explica
e começa a dizer a cada um deles que receberiam poderes de civilizações antigas que foram destruídas pelo Império Death Dark. E esses poderes estariam contidos em pedras preciosas que estão nos elmos de cada um dos personagens. No elmo vermelho tem um rubi representando Atlantis. No elmo preto tem uma esmeralda representando civilizações da Ásia. No elmo azul tem uma safira representando os egípcios. No elmo amarelo tem uma opala representando os lemurianos, que são civilizações fictícias do continente da Oceania. E no elmo rosa tem um diamante representando os maias e os incas. E os Google Five, galera, os membros Google Five, eles tinham acessórios que são inspirados em acessórios de ginástica rítmica. O vermelho, por exemplo, usava uma corda. O amarelo, uma bola. E assim por diante. E assim como em outros Super Sentais, o Google Five também tinha seu robô gigante quando era necessário. E apesar do Google Five já ser meio datado para sua época quando chegou no Brasil, porque ele foi produzido em 82 no Japão e só chegou em 1990 e passado pela Record em 93, Google Five é uma série que deixou muitas saudades à galera que acompanhou na época. Os personagens super carismáticos, uma história bacana de se acompanhar e que com certeza todos que assistiram na época hoje devem sentir muitas saudades. Há duas curiosidades que podemos falar de Google Five. Essa série foi a última Super Sentai que utilizou os trajes desse tecido, que era um tecido mais grosso. Depois, posteriormente, o tecido, os trajes dos heróis mudaram. E no Brasil, tivemos problemas com a dublagem brasileira, mas não significa que a dublagem era ruim ou que a culpa era da dublagem brasileira. É que quando foi comprada essa série, eles compraram diretamente da Itália e não veio as soundtracks japonesas para a série. Então eles dublaram sem ter as trilhas sonoras da série original. Então era muito comum a gente ouvir sempre uma mesma trilha no fundo quando aparecia a dublagem dos atores brasileiros. Novamente, Google Five. Desgrile! O Super Denjiki Sentai Changeman, ou Esquadrão Relâmpago Changeman, lançado em 1985 no Japão e exibido no Brasil em 1988. E esta série foi lançada completamente em home video VHS no Brasil. A história de Changeman, galera, gira em torno de 5 jovens militares que são escolhidos para proteger a Terra do maléfico Império Guzman, uma organização intergaláctica que ameaça a paz do universo. O Sargento Ibuki, com a organização dos Defensores da Terra, reuniu um exército de recrutas e os treina arduamente na esperança de que 5 deles sejam banhados pela lendária Força Terrena. Durante o treinamento, os recrutas ficam cansados e tentam tirar um descanso no meio da floresta. Mas eles encontram alguns ovos gigantes que eles nunca tinham visto antes, e eles ficam fascinados com essa descoberta. E as tropas de Guzman surgem e começam a invasão durante este treinamento, e atacam os recrutas. Quando eles se sentem encurralados, e o que seria praticamente o seu fim, 5 destes recrutas são finalmente banhados por uma poderosa e misteriosa energia, a energia da Força Terrena, do qual o Sargento Ibuki acreditava que os poderes dos 5 animais lendários, como Dragão, Grifo, Pegasus, Sereia e Fênix, transformando eles instantaneamente em Changeman. O Change Dragon, que é o líder da equipe, com poderes relacionados ao fogo e ao dragão. O Change Griffon, com poderes relacionados ao vento e ao grifo. O Change Pegasus, o especialista em tecnologia com poderes relacionados ao raio e ao Pégaso. Change Marmaid, a integrante mais feminina, com poderes relacionados à água e à sereia. Change Fênix, a mais jovem do grupo, com poderes relacionados ao fogo e à Fênix. E eles tinham uma base que era uma nave gigantesca chamada Base Shuttle, e ela chega para levá-los aonde o Sargento Ibuki fornecerá mais detalhes aos heróis escolhidos sobre o perigo que eles enfrentam e que o planeta Terra e o universo correm muito perigo nas mãos do Império Guzman. A série é marcada por batalhas épicas, efeitos especiais e transformações marcantes. Robôs, vilões, são elementos-chave da série.
Para derrotar o monstro espacial, os Changeman sempre utilizavam sua arma mais poderosa, que era a Power Bazooka, que precisava da contribuição de todos para poder utilizá-la. Mas o que eles não esperavam é que havia um monstro muito carismático chamado Gyodai. Ele tinha poderes sobrenaturais e conseguia reviver os monstros abatidos em monstros gigantes. Mas os Changemans também tinham uma carta na mão para esse tipo de enfrentamento: o poderoso Change Robô. Vamos! Ok! Conversão terrestre. Ele tem D2! Change! Change 3! Change! Jet Change 1! Change! Fusão conversão terrestre! Mas o que não era muito legal é que o Change Robô ficava muito pouco tempo de tela de TV. Às vezes ele ficava menos de 1 minuto, então a luta era muito rápida. E ele também tinha um poderoso ataque que era o Super Thunderbolt. Espada relâmpago Super Thunderbolt! E Changeman, galera, ele fez tanto sucesso, pra vocês terem ideia, que é uma disputa grande entre Changeman e Jaspion. Claro que o Jaspion sai vitorioso, mas muita gente tem uma legião de fãs no Brasil pelos Changeman, justamente por ter vindo junto com o Jaspion e por ter abordado, né, um estilo que a gente nunca tinha visto antes, que é o Super Sentai. E ele também foi um precursor de abertura para novas séries do estilo, mais posteriormente. A história de Flashman, galera, é que 5 crianças foram raptadas por um grupo de alienígenas conhecidos como Caçadores Espaciais, sob ordens do Imperador Mes, que queria amostras dos seres de todo o universo, incluindo os terráqueos para os seus experimentos biológicos. Essas crianças foram abandonadas sem explicação no planeta Flash, e esse planeta Flash tinha várias estrelas, como a estrela de Red Flash, Yellow Flash, Green Flash, Blue Flash e Pink Flash. E essas 5 crianças foram criadas e treinadas separadamente, em cada estrela Flash, enfrentando condições climáticas adversas, com esperança de que algum dia pudesse derrotar o Império Mes e retornar à Terra. 20 anos se passaram e os 5 jovens recebem a informação do cruzador imperial Mes, que estaria a caminho justamente para a Terra, com a intenção de invadir e conquistar o seu planeta natal. Desobedecendo às ordens de seus tutores, invadem a Flash Nave e decolam em rumo à Terra para combater a ameaça do Império Mes e seu exército de mutantes. Os Flashmans também tiveram a ajuda de um aliado muito importante, que é o Meg. É um robô branco projetado pelo planeta Flash, e ele é encontrado logo no início na Flash Nave. De início ele foi bem hostil com os Flashman. Depois trocaram seu disco de programação e passou a ser tutor oficial dos Flashman, cuidando de sua alimentação e fazendo manutenção dos seus equipamentos de combate. E o Flashman também tem vilões muito marcantes, como o Monarca Ladeus, Dr. Keflin, o Vandar, a Nefer e entre outros. E o ataque mais poderoso dos Flashman é o Cosmic Vulcan, que é um mega canhão giratório de 5 canos, que precisa de todos os Flashmans para cooperar e utilizar esse canhão. Os Flashman também contavam com Flash King, o robô da série. O Flash King é um dos robôs mais bonitos que eu já vi em Tokusatsu. Na minha opinião, ele é o mais bonito. E a transformação dele é muito legal também. Fusão Manual 008. Fusão Manual 008? É possível? Hã? O quê? Fusão? É verdade?
Atenção, Flash Cross! Poderoso Flash King! E seu ataque fatal é o Hyper Cosmic Laser. Flash King, saltar! Hyper Cosmic Laser! Conseguimos! Conseguimos! Os Flashmans contaram com 50 episódios e todos foram dublados para o Brasil. A sua estreia no Japão foi em 1986 e no Brasil eles chegaram em 1989. Hikari Sentai Maskman, ou Defensores da Luz Maskman, foi o último Super Sentai da época trazido para o Brasil. Maskman foi exibido no Japão em 1987 e para o Brasil estreando em 1991. A história é que Sugata é um estudioso de poderes da mente e descobre a existência do Império Subterrâneo Tube, uma força maligna localizada nos subterrâneos do Japão, que quer dominar a Terra. De início, o Império Subterrâneo era pacífico, porém quando Zeba sobe ao poder passa a querer dominar o mundo inteiro. Diante desta ameaça, o Sugata reúne 5 jovens, cada um especializado em um estilo de artes marciais, e começa a treiná-los para que desenvolvam o poder da Aura, que é uma poderosa energia existente no corpo humano, que é despertado por meio de um treinamento. O Super Sentai Maskman chegou numa era no Brasil que as séries japonesas já estavam começando a entrar em saturação. Depois do sucesso estrondoso de Jaspion, Changeman, várias outras emissoras e outras home video estavam trazendo séries adoidado para o Brasil. Tanto é que trouxeram Lionman em 89, sendo que o Lionman é de 73. Então ele já era bem defasado para a época que ele foi trazido. Os tokusatsu no Brasil se tornou um mercado muito alvejado, então houve um certo descontrole de trazer várias séries ao mesmo tempo, até que chegou um ponto de saturação aqui no mercado brasileiro. Mas com certeza todos que assistiram essas séries naquele tempo sentem muitas saudades e sabem que esses bons tempos nunca voltarão. Então é isso, pessoal, vou ficando com o vídeo por aqui, eu espero que vocês tenham curtido. Eu poderia colocar muito mais informações de cada uma dessas séries, porque elas foram muito especiais aqui no Brasil. Principalmente o Changeman, né? Porque o Changeman chegou praticamente junto ao Jaspion. Só que são 4 séries, né, galera? Então o vídeo ficaria muito extenso e a ideia não é essa. A ideia é mastigar essa informação e trazer pra vocês, principalmente pra vocês que já assistiram, pra vocês que curtem, consomem esse conteúdo e também pra aqueles que não conhecem os Tokusatsu e o Super Sentai. Então se você curtiu este vídeo, deixe aí nos comentários aí embaixo, deixe seu like, é muito importante. E se inscreva no canal para ter novos vídeos do canal aqui na sua home. Tem muitos temas que a gente pode abordar de Tokusatsu, inclusive curiosidades, como brinquedos, coisas que aconteceram na época, curiosidades, né? Vídeos mais específicos para essas coisas. Tokusatsu é um mundo gigantesco, apesar das pessoas acharem que não, mas é. Então é isso, pessoal. Um grande abraço e até mais.